Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Beta 11 e é importante nós falarmos sobre o Beta 11 porque muita gente confunde Beta 11 com Fiagro. Então vamos trazer importantes informações, essa confusão que muitos fazem e além disso mostrar para vocês que ele está em uma excelente oportunidade de entrada, certo? Mas antes de nós passarmos para o nosso conteúdo, peço para você comentar, curtir, fazer sugestões no intuito de nós melhorarmos o nosso conteúdo, como também seguir o nosso canal, certo? Passando para o vídeo em si, primeira coisa que nós precisamos lembrar, você que é investidor, que gosta de fundos imobiliários. Beta 11 não é um fiagro. Geralmente os fiagros são fundos de papéis, ou seja, eles compram CRA, créditos agrícolas. O Beta 11 não. O Beta 11 ele é um fundo de galpões logísticos que aluga esses galpões para o setor agro. Então essa é a primeira informação. Ele é um fundo de tijolo. E a segunda informação é que a vacância nele é zero. E por que que a cotação caiu? Por causa da Serpasa, que é um dos CRI que ele tem no seu portfólio, que infelizmente não foi pago, o dividendo caiu, como muita gente investiu no Beta 11 achando que ele era um fiagro, quando o dividendo cai, os investidores pulam fora porque a maioria são investidores CPF, esquecem que ele é um fundo de tijolo. Então ele acaba de se aproximar da sua cotação mínima, ou seja, para quem estava posicionado, tem a chance de fazer preço médio, ou seja, baixar essa sua cota, ou quem sabe sair e assumir esse prejuízo, ou para aquele que não tem o Beta 11 na sua carteira, está uma grande oportunidade para você entrar. Por quê? Como ele é um fundo de tijolo e a vacância está zero, ele vai continuar entregando esses mesmos dividendos até haver o pagamento aí desse CRI aí da Serpasa, né, que não vem pagando. Por quê? Ele está muito distante da sua cotação máxima. R$ 97,45. E você entrando agora, você vai ver que o que tinha de cair, ele já caiu, porque ele teve uma desvalorização de 23,08%. E nós sabemos que fundo de tijolo, ele é bom porque o fundo do poço tem um fundo, já o fundo de papel não tem. Então, muitos investidores pularam fora do Betal achando que ele era um fiagro. Não! Isso mostra que você não lê relatório, isso mostra que você não acompanha o fundo. Ele é um fundo de tijolo que aluga galpões para o agro e esses galpões estão 0% de vacância. E você encontrar um fundo de galpões logísticos com 0% de vacância é muito difícil. E você aí que está posicionado nele, né? Principalmente no atual momento, nos últimos 12 meses ele pagou aí 12,20% de dividendo. Se nós olharmos para o gráfico nos últimos 5 anos, nós estamos no melhor momento de entrada no Beta 11. Então, você que não tem ele na carteira, ou você que tem ele na carteira, está comendo prejuízo, a chance de você reduzir o prejuízo é agora você empurrar um preço médio, ou seja, aproveitar que ele está na sua menor cotação. E você que não tem ele na sua carteira, você está em uma ótima oportunidade de entrada. Por quê? Porque ele está ali no fundo do poço. Provavelmente não vai cair mais do que isso. Por quê? Porque a vacância está zero. O problema é esse CRI. Mas lembrando que esse CRI ele tem um lastro por trás. Caso ele não venha a ser pago, ele evidentemente vai tomar as atitudes, certo? Olhe o valor patrimonial de um fundo que está sendo negociado a R$ 69,00. R$ 105,61, ou seja, se ele vendesse
todos os seus imóveis, ele teria R$ 105,61 para colocar na sua mão. O preço sobre o valor patrimonial está com um belo desconto de 36%, ou seja, nos últimos 5 anos é uma das melhores oportunidades para comprar Betal 11. No caixa ele tem 16 milhões, com toda essa crise o dividendo ainda cresce ao ano 0,65 e evidentemente que as cotas caíram 12,29%, porque como os investidores eles são pessoa física, quando o dividendo cai, eles pulam fora, né? E além disso, eles confundem muito Betal 11 com Fiagro. Seu último rendimento, 65 centavos, evidentemente que ele é inferior aos 83 centavos do ano passado, porque a Serpasa ainda vinha pagando o seu CRI. Mas se nós olharmos, esse dividendo aqui, ele já vem se mantendo constante aí pelo quarto mês consecutivo. Por quê? Porque a vacância segue zero. O problema é esse CRI. Se nós passarmos para o relatório gerencial, a gente vai perceber que os rendimentos que vêm dos imóveis continuam constantes, a sua carteira de CRI com 193 milhões, contas a receber 28, renda fixa 16 milhões, né? Opções de compra acabam comendo um pouco desse dividendo, 72 milhões, a pagar somente 6 milhões, o que dá um patrimônio líquido de 632 milhões. Se nós olharmos o portfólio, 67% dos seus resultados eles vêm dos imóveis e somente 25% vem dos CRI. Se nós olharmos a receita mensal por ativo, continua bem saudável, ou seja, cada um dos imóveis vem contribuindo quase como se fosse um reloginho, certo? Se nós formos olhar a questão dos resultados imobiliários, parece uma regra 3,5, 3,5 e 3,5. Por quê? Vacância zero, ou seja, os imóveis seguem pagando, né? Seguem ali colocando dinheiro aí no bolso do investidor. Se nós descermos na carteira de ativo, uma tipologia de ativo bem diversificado, 22% terminal de bordo, 17% centro de recebimento de grãos, terminal portuário, armazém refrigerado. Se nós olharmos o portfólio, o perfil do locatário, revenda de insumos 26%, álcool e açúcar 21%, operador logístico 38%, etanol de milho 15%, contratos atípicos. O que significa? Contratos com mais de 10 anos. Se nós olharmos a receita principal indexador IPCA, vencimentos dos contratos 72% depois de 2030. Tem muito fundo de galpão logístico que está revendo o contrato agora 2024 e 2025, mês de reajuste, principalmente fevereiro e março. Ou seja, Betal 11, pessoal metendo pau, mas cuidado, tem que saber analisar o ativo. Tem 2 imóveis em Goiás, 5 no Paraná, ou em Minas Gerais, ou no Mato Grosso, ou Bahia e outro Espírito Santo. E talvez você pergunte, cadê os imóveis em São Paulo? Querido, ele é galpão logístico para o agro, como é que ele vai ter em São Paulo? Ele tem que ter em regiões onde tem um grande potencial do agro. Ele não é um galpão logístico de setor imobiliário ali, para grandes centros de distribuição, de e-commerce, essas coisas, não, é agro, então ele não está em São Paulo, ele está presente em outras regiões onde o agro ele é mais forte, então é isso que você tem que entender. Evidentemente que ele vai estar posicionado principalmente nas regiões
onde o agro ele é a maior força, certo? Se nós olharmos o portfólio em si, 555 milhões em ativos adquiridos, tem um cap rate médio de 10,9 e o prazo médio dos seus contratos 8,3 anos, ou seja, é muito tempo, ou seja, é possível sim o fundo se recuperar, ou seja, Beta 11 está dando para os investidores que gostam dele uma grande oportunidade, primeiro, de fazer preço médio e segundo, quem não está, uma ótima oportunidade de entrada. Esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha, segue o nosso canal. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.